O fim dos Tang, em 907, marcou o fim da unidade da China, questão territorial, que havia 400 anos, e tudo se fragmentou. E meio século de guerras se iniciaram na China, que duraria até 979. No antigo norte do Império Tang, os Khitan formaram o poderoso estado de Liao. Com a queda Tang, Zhu Wen fundou a dinastia de Liang, estabelecendo sua capital em Kaifang. Essa nova dinastia, porém, não gozava de legitimidade alguma, pois era vista na época pelos chineses da época como usurpadora, devido ao fato de Zhu Wen ter deposto Ai, o último imperador Tang, e executado um ano depois. E durante os 16 anos dos Liang, entre 907 a 923, o Império Chinês se fragmentou em diversos estados independentes, localizados principalmente no sul, e turbulências extremamente violentas eclodiram ao norte. Entre 907 a 923, Liang enfrentava constantes guerras contra os senhores da guerra do norte, sobretudo contra o senhor da guerra de Li Kayong, chefe do clã Shatuo, de origem goturca, que havia sido leal aos Tang e mantinha força militar significativa ao norte. Nisso, inovações militares tiveram que ser feitas para o inimigo tentar derrotar o outro. Nisso, a pólvora teve o seu poder de guerra descoberto, quando bombas incendiárias foram inventadas junto às lanças de fogo, o precursor do foguete. Nisso, em 919, foi travada a primeira batalha com a participação e uso de pólvora da história do mundo, na chamada Batalha do Rio Liangshan, nas margens do Vale do Rio Yangtze, entre os Liang e os Shatuo. E o Shatuo triunfa. E após a morte de Kayong em 921, seu filho Li Kongshou o sucede e mantém a luta contra os Liang. Se aproveitando da popularidade dos Liang, da impopularidade dos Liang, em 923, Li Kongshou proclamou-se imperador e fundou a dinastia de Tang, nome dado em homenagem à grande dinastia chinesa deposta em 907. Nisso ele depõe os Liang, mas a dinastia Tang seria efêmera, durando apenas 13 anos. Li Kongshan inicialmente foi bem sucedido, expandiu o território chinês e derrotou os senhores da guerra e estabeleceu sua capital em Luoyang. Entretanto, logo seu reinado foi corrompido e corroído por tensões internas. Li Kongshou não tinha qualquer experiência administrativa ou política e era autoritário na rédea do poder, e não recompensava os seus generais da forma que os generais achavam merecedores disso, o que gerou raiva e descontentamento no exército. Então, em 926, Li Kongshou foi morto numa rebelião militar, e no lugar dele assumiu o general Li Shiwan, que se mostrou mais pragmático e competente e reinou até 933. Li Shiwan conseguiu ao menos a estabilidade da dinastia Tang, mas os conflitos internos e as ameaças externas dos Liao ao norte continuaram pressionando as terras Tang, e após a morte de Shiwan em 933, a dinastia Tang entrou em sua bancarrota. E em 3 anos depois, em 936, o genro de Li Shiwan, Shi Jitang, fez um acordo com os Liao, dando 16 províncias do norte, que eram importantíssimas aos Liao, que incluíam terras circundantes à Grande Muralha e o Grande Rio Amarelo, em troca do apoio dos Liao a ele. Nisso, Shi toma o poder e funda a efêmera dinastia de Jin, que duraria 11 anos. Shi Jitang instalou a sua capital em Kaifang,
A entrega das 16 províncias marcou uma perda militar irreparável que duraria séculos para serem recuperadas. No sul, as coisas eram um pouco mais pacíficas. Reinos independentes prosperavam, como o reino de Wu, o reino de Wei, o reino de Ming, o reino de Chu e o poderoso reino de Shu, e o outro grande reino de Nanping. E prosperaram bastante com o comércio por terras e o comércio marítimo. No reino Jin, Xijitang era visto como marionete dos Liao. O reinado de Qi, entre 936 e 942, buscou estabilizar a economia e conter as pressões externas e internas. E após a sua morte em 942, seu sobrinho, Qi Zhongyi, assumiu o trono e tentou reverter a submissão aos Liao, lhes negando a reverência a eles, não pagando tributos. Essa mudança provocou raiva nos Liao, que se sentiram desrespeitados, e em 956, o imperador Liao, Yelu Dewang, lançou uma grande invasão contra os Jin, e em início de 947, Kaifeng foi capturada pelos Liao. Shi Zhongyi foi levado cativo para o estado Liao. Isso foi o fim dos Jin. E por alguns meses o próprio imperador Liao se tornou imperador da China. Mas devido às dificuldades de controlar a hostilidade da população chinesa, ele se retira e faz Liao se retirar da China. E o vácuo de poder levou à ascensão da dinastia Han, fundada pelo general de Jin, Liu Zhenman, com capital em Kaifeng. No entanto, a dinastia Han duraria só 4 anos. Li Jiuan, já debilitado por doenças, morreria no ano seguinte, em 948. E o seu filho Liu Chengyu o sucede. Chengyu, porém, era um imperador fraco e deu poder bastante aos cortesãos e favoritos, o que provocou raiva entre generais, que se sentiam desprezados. E no início de 951, o general Gu Wei se rebela e depõe Chengyu, e é proclamado imperador, se iniciando a efêmera dinastia do Zhou, que duraria até 960, 9 anos. Nesse intervalo, as dinastias do sul continuavam prosperando com o fluxo comercial. No norte, o reinado de Gu Wei foi efêmero, durando apenas 3 anos, mas Gu Wei conseguiu manter a ordem interna. Mas ele morre em 954 e seu filho Chai Hong o sucede. Chai é considerado o mais capaz do período, promovendo avanços fiscais logísticos significativos e, sobretudo, empreendeu campanhas militares para recuperar o território perdido para os Liao 20 anos antes. Em 955, Chai enfrentou uma invasão dos Liao e os repele. Além disso, Chai empreendeu guerras ao sul contra o poderoso reino de Chu. Chai falece de forma inesperada no ano de 959 em uma guerra contra os Liao, e toda a estabilidade foi perdida. E com a ascensão de seu filho, ainda criança, o governo caiu em instabilidade e desordem. E em 960, o general Zhao Guanyin foi proclamado imperador por suas tropas em Shenqian e funda a dinastia Song. Shao reinou como imperador Taizu entre 960 e 976. Taizu, para restaurar a ordem, visou enfraquecer os senhores de guerra, em provocar rebeliões, e usou a estratégia de convite a beber vinho, em que chamava os generais mais poderosos para banquetes, e de forma diplomática os convenciam a renunciar aos seus comandos militares em troca de cargos honoríficos e grandes pensões financeiras. Assim, sem violência, Taizu reduziu o risco de golpes na China.
Taizu então buscou a reunificação territorial. Taizu avançou com campanhas militares para subjugar os 10 reinos do sul. Em 963, o reino de Shu foi anexado ao Song. Pouco tempo depois, em 965, Nanping foi conquistada. 6 anos depois, em 971, o reino de Nan foi anexado, expandindo o controle do Song no sul costeiro, no que hoje é o Mar da China. O reino de Wuyi reconheceu voluntariamente a soberania Song e foi anexado. Essas conquistas mostraram que a reunificação sobre o Song era inevitável. Apesar disso, alguns reinos ainda resistiam, como o reino de Nantong, o mais rico reino do sul, que controlava grande parte do Baixo Yangtze e manteve sua independência até ser conquistado pelo Song em 975. Mas logo depois, o imperador Taizu falece no ano seguinte, 976. E seu irmão Zhao Congge o sucede com o imperador Taizong. Taizong deu continuidade aos projetos de reunificação iniciados pelo irmão. E em 978, Taizong anexa o reino de Wu. E então sobrou o reino de Beihan para ser anexado pela China Song. E em 979, Taizong lançou uma grande campanha contra Beihan e conseguiu os derrotar e os conquistar no ano seguinte, 979. Nisso a China foi reunificada sobre o Império Song. Os reinos do sul seriam bastante importantes para a riqueza do Song, já que o Song seria o terceiro império chinês e o mais rico entre todos os que vieram antes dele. Song significa país harmonioso, e do país harmonioso falaremos no próximo vídeo. Fique com Deus e até a próxima. Até mais, gente.